Bom dia, eu sou a professora Conceição, professora de Geografia da turma Proeja, turma 2015. Bom, gente, a gente vai trabalhar, explicar alguns temas que estão disponíveis na plataforma. Temas esses que vai de aspectos naturais até aspectos populacionais. Eu fiz um recorte desses temas, achei importante colocar alguns que são mais interessantes, ou talvez vocês tenham mais dúvidas, ou que estejam também mais ligados às áreas de vocês. Iremos começar por minerais e rochas da crosta terrestre. Bom, a crosta terrestre, né, ela é, vamos dizer assim, a pele, a parte mais externa da superfície terrestre. Ela é constituída por minerais e rochas, e também é nela que está abrigada os seres vivos e a quase totalidade dos recursos naturais que nós utilizamos. Na crosta terrestre existem elementos químicos, minerais e rochas. Estão todos presentes na crosta terrestre. Entre os elementos químicos que compõem a crosta terrestre, a gente pode mencionar o oxigênio, o silício, o alumínio, o ferro, cálcio, sódio, potássio e magnésio. Do ponto de vista agrícola, né, a gente não pode esquecer que na crosta terrestre está presente o solo, né? E o solo, ele tem uma importância muito grande para a gente, nós, seres humanos. E principalmente sob o ponto de vista agrícola. Porque o solo, o que é? É a camada superficial da crosta terrestre resultante da ação do intemperismo, né? Intemperismo é entendido como a ação externa, os agentes externos, né, do relevo. A chuva, umidade, temperatura, animais, matéria orgânica, enfim. E a gente tem que entender que o solo, ele começa desde a sua formação, onde existem duas etapas. A primeira etapa, a desintegração e decomposição das rochas, originando os elementos minerais. A segunda etapa, a incorporação e decomposição de organismos animais e vegetais, originando os componentes orgânicos, humus. Existem vários fatores que atuam na formação dos solos: temperatura, chuva, vento, cobertura vegetal, tipo de rocha matriz, etc. Os solos possuem horizontes ou camadas, né? Isso aí eu tenho certeza que vocês sabem, né? Como futuros técnicos agrícolas, quais são os horizontes ou camadas do solo. E os componentes fundamentais do solo são elementos e partículas minerais: potássio, fósforo, areia, argila, entre outros. A matéria orgânica, ou humus, que dá fertilidade ao solo, né? A água e o ar, que fazem as trocas gasosas, que são muito importantes, né? Quanto à fertilidade dos solos, a gente pode dizer que solo fértil é solo rico em nutrientes, ou seja, quanto maior a quantidade e a variedade de nutrientes, tanto maior a fertilidade do solo. E essa fertilidade não pode ser perdida. A gente deve evitar a erosão. Por quê? Porque a erosão, ela é maléfica. Ela é ruim para o solo. Mas o que é erosão? É o desgaste ou transporte do solo e dos seus componentes. Os principais agentes da erosão é a chuva, enxurradas, vento e o homem, né? Então, por exemplo, em países como o Brasil, somos países, né, que estão ali na linha do Equador,
países tropicais, como o Brasil, a intensidade, o volume e a concentração das chuvas no verão acarreta um processo erosivo violento dos solos. A gente tem milhões de terras que são arrastadas, perdidas anualmente. E isso exige o quê? Elevados gastos em fertilizantes, né? E entenda-se, a chuva é um elemento do verão, diferente do que a gente diz, e aí eu abro um parênteses, aqui no Maranhão a gente tem um verão chuvoso e a estiagem. Esse período que nós estamos agora de chuva é o verão chuvoso, porque a chuva ela é característica de verão. Por isso que eu estou falando, a intensidade, o volume e a concentração das chuvas durante o verão acarreta um processo erosivo no solo. Em seguida, o solo, que é a pele, a parte mais externa da superfície terrestre, é importante que se diga também sobre o relevo terrestre e seus agentes. Mas o que é relevo? O que a gente entende por relevo? São as diferentes configurações da superfície terrestre resultantes da ação dos agentes internos e externos da Terra. Vamos entender o que são agentes internos do relevo. São elementos naturais que atuam no modelado, na produção da superfície terrestre, a partir do seu interior, né? São processos de dentro para fora, de transformação do relevo. Por exemplo, tectonismo, vulcanismos, abalo sísmico. E os agentes externos são intemperismo, águas correntes, geleiras, vento e mar. Falando inicialmente ainda dos agentes internos, vamos ver tectonismo. São forças oriundas do interior da Terra, que atuam de forma lenta e prolongada. Por exemplo, você tem um tremor de terra e imediatamente aquela terra abre um buraco, um rasgão no solo, né? Abre fendas no solo. Isso é o tectonismo. Vulcanismo é aquela atividade pelo qual o material magmático é expulso da parte interna da Terra para a externa, podendo formar montanhas ou relevos vulcânicos, ilhas vulcânicas, né? E ao entrar em atividade, né, os vulcões eles representam um grande risco para os moradores que vivem nas proximidades deles, né? Em razão dos gases, da fumaça, das explosões. Tudo isso acontece quando o vulcão ele entra em erupção. Abalos sísmicos ou terremotos. O que são? Vibrações, tremores que ocorrem nas camadas de rochas da crosta terrestre, geralmente provocadas por tectonismos e vulcanismos. Seus efeitos podem ser de grande ou pequenas proporções. E é importante que se diga que esses eventos aqui no Brasil, eles não acontecem, porque nós estamos no centro da placa sul-americana. Ou seja, estamos longe das bordas das placas tectônicas. Ok? No Brasil a gente registra alguns tremores, mas nada que ameace ao ponto 7 da escala Richter, que é realmente o perigo. Tá certo? Então no Brasil, principalmente no sertão nordestino, a gente tem eventos, alguns tremores registrados, mas nada que represente verdadeiramente uma grande ameaça. Ok? Esses tremores, vulcanismos, abalos sísmicos são muito comuns no Círculo de Fogo do Pacífico. É a região concentrada desses eventos geológicos. Perigosa para acontecer esses eventos geológicos, porque alguns países estão na borda das placas tectônicas. Vamos ver agora clima e recursos hídricos. Existe uma definição que se dá para o clima, que é um conjunto de variações do tempo de um determinado local da superfície terrestre. O elemento mais importante
para explicar as mudanças no comportamento dos fenômenos atmosféricos são as massas de ar. Né? E o que são massas de ar? Constituem volumes da atmosfera semelhantes a enormes bolhas. É como se você tivesse na atmosfera terrestre algumas bolhas de ar. Isso são mais ou menos comparáveis às massas de ar. No território brasileiro existem cinco tipos climáticos, de acordo com a atuação das massas de ar. Nós temos o clima equatorial úmido, que abrange a Amazônia brasileira, né? Esse clima, ele acontece, né, em toda a sua extensão durante todo o ano, toda a extensão da Amazônia, né? E a MEC, massa equatorial continental, que acomete nessa região, influencia esse clima, é úmida, né? Por quê? Porque está localizada sobre a Amazônia. Temos o clima litorâneo úmido, influenciado pela massa tropical atlântica, MTA. Abrange a porção do território próximo ao litoral, desde o Rio Grande do Norte até a parte mais setentrional do estado de São Paulo, ou seja, mais sul do estado de São Paulo. Mais sul não, desculpa, editar. A parte mais norte do estado de São Paulo. Notam-se esse clima, a ocorrência de duas estações, o verão, normalmente mais chuvoso, e o inverno, menos chuvoso. Clima tropical alternadamente úmido e seco, abrange Minas Gerais, Goiás, parte de São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul, trechos da Bahia, Maranhão, Piauí e Ceará. É um clima tropical típico, ou seja, quente e semi-úmido, com uma estação chuvosa, o verão, e outra seca, o inverno. O inverno, gente, é a estação seca, porque a característica do inverno é frio e não é chuva. Chuva é característica de verão. E no caso do Maranhão, a gente só tem o verão com duas oscilações, o verão chuvoso ou o verão seco e estiagem. Clima semiárido. Abrange a região conhecida como sertão nordestino. É um tipo de clima tropical, né? Portanto, quanto mais próximo ao árido seco, com médias anuais de pluviosidade geralmente inferiores a 1000 milímetros de chuva. Edita. Médias anuais de pluviosidade geralmente inferiores a 1000 miligramas. A menor média do Brasil foi registrada em Cabeceiras, Paraíba, com edita. Clima semiárido. Abrange a região conhecida como sertão nordestino. É um tipo de clima tropical, seco, e a pluviosidade é muito escassa, inferior a 1000 miligramas. A menor média do Brasil foi registrada onde? Em Cabaceiras, na verdade, edita. A menor média do Brasil foi registrada em Cabaceiras, Paraíba, com 278 miligramas anuais. As chuvas, elas estão concentradas em apenas 3 meses ao ano, e essa irregular pluviosidade, ela pode ser explicada pela situação da região em relação à circulação das massas de ar e pelo seu relevo. Aqui a gente tem algumas chapadas, algumas serras, que quando o vento úmido passa por essas chapadas, geralmente acontece a chuva, a precipitação, e passa apenas o vento seco para o sertão nordestino. Isso é uma das causas, né, dessa pouca chuva no sertão. Inclusive agora tem registrado de um tempo, talvez um pouco mais de um ano, quase nenhuma chuva em alguns estados. Clima subtropical úmido. Abrange o Brasil meridional, né? É o Brasil
do Sul, a porção do território localizada ao sul do Trópico de Capricórnio. Predomina aí a massa tropical atlântica, que provoca chuvas abundantes, principalmente no verão. No inverno é frequente a penetração da frente polar, que dá origem a chuvas frontais, precipitações resultantes do encontro da massa quente com a fria, quando ocorre grande condensação do vapor de água atmosférico. Quanto aos recursos hídricos, que está diretamente relacionado ao regime de chuvas, ao clima, o Brasil é tido como um país com maior disponibilidade de água potável em todo o mundo, cerca de 12% do total. Mesmo assim, temos problemas hoje de abastecimento dessa água potável de boa qualidade em várias cidades, vários municípios, principalmente aqueles de médio ou grande porte, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Além disso, existe o problema da poluição das águas. E o Brasil, ele é um país muito rico em água. E isso é extremamente importante, pois a água é fundamental para a vida e as reservas de água potável no mundo estão muito mal distribuídas. Apesar do planeta Terra ter um vasto estoque de água que cobre 370 milhões dos 510 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre, a proporção de água doce na Terra é de apenas 2,5% total, e ainda assim 69% desse volume está congelado nas calotas polares e nas geleiras de montanhas. Outros 30% são depósitos subterrâneos e apenas cerca de 0,3% desse total de água doce flui sob a forma de rios e lagos. O que sobra, 0,7%, se divide entre a umidade do ar, dos solos e o encharcamento das terras que formam os pântanos. Para vocês perceberem como resta pouco de água potável. E ainda assim, para a gente, é um grande estoque de água. Calcula-se que no Brasil tem o maior estoque de água doce do mundo, cerca de 12% do total de água doce do mundo. Água, inclusive, corrente, rios e lagos do planeta. Porém, essa distribuição ela é desigual. Somente a Amazônia concentra por volta de 70% das nossas reservas de água corrente, seguida do Centro-Sul, 27%, e finalmente pela região Nordeste, 3% do total. A gente vem agora para as paisagens naturais, que também, de um modo ou de outro, tem um link com o clima e com recursos hídricos. No Brasil, por causa da imensidão de nosso território, mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, existem várias paisagens naturais. E é importante que a gente entenda que quando os colonizadores portugueses chegaram por aqui, isso no século XVI, existiam duas imensas florestas que ocupavam o nosso território. A Mata Atlântica, na porção leste, e a Floresta Amazônica, na parte norte e oeste do território brasileiro. A Amazônia é uma paisagem que ocupa quase metade do território nacional, possui a maior reserva de biodiversidade do mundo, não é a maior biodiversidade por área, por hectare, e sim total. Além da exuberante vegetação, da qual já mencionamos, alguns detalhes existem aí. A maior bacia hidrográfica do planeta e uma quantidade enorme de seres vivos. Cerrado ocupa cerca de 24% do território brasileiro. Hoje essa paisagem é vista como rica em biodiversidade. É típica do clima tropical semiúmido em solos relativamente pobres. As savanas são bastante comuns na África. É uma espécie de cerrado, Possui uma vegetação mista com plantas de médio porte misturadas com gramíneas, próprio do clima tropical típico central, do Brasil central.
Mata Atlântica. Essa paisagem natural é a terceira extinção no país, cerca de 13% do território nacional. Ela corresponde ao antigo domínio da Mata Atlântica, que abrange área onde predomina o clima tropical úmido. Em alguns trechos remanescentes de floresta, os níveis de biodiversidade são considerados os maiores do planeta. Caatinga. Essa paisagem natural abrange quase 10% do território brasileiro, na região de clima semiárido. Quando chove no início do ano, a paisagem muda rapidamente. As árvores cobrem-se de folhas e o solo fica forrado de pequenas plantas. A sua vegetação é constituída de xerófilas, adaptadas à aridez, principalmente cactáceas, xique-xique, mandacaru, facheiro. São vegetações típicas da Caatinga. Pampas. Abrange 2% do território nacional, na fronteira com o Uruguai, para onde se prolonga. Os pampas, na realidade, são uma vegetação de campos, constituída basicamente por plantas rasteiras, herbáceas. Descendo pelo litoral do Rio Grande do Sul, a paisagem é marcada pelos banhados, isto é, ecossistemas alagados com densa vegetação de juncos, gravatais e aguapés. Passando desses elementos naturais, que são muito importantes, que vocês conheçam, que vocês entendam, e eles inclusive estão todos relacionados, todos intimamente imbricados, vamos agora para os aspectos demográficos ou populacionais, ok? Inicialmente, a demografia, que é o estudo de população, a ciência que se ocupa disso, sempre foi alvo de estudos e preocupações por parte de diferentes especialistas interessados no assunto. Em virtude do seu caráter dinâmico, e à medida que a população vai sofrendo transformações quantitativas e qualitativas, os problemas e as contradições socioeconômicas vão se tornando cada vez mais evidentes. Por isso que foi importante se criar alguns conceitos demográficos. Por exemplo, população absoluta é o número total de habitantes de um lugar, país, cidade, etc. Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. É uma média, tá, gente? Isso é uma média. Para obtê-la, a gente divide a população absoluta pela área da região analisada. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma média entre 22, 25, 30 habitantes por quilômetro quadrado. Pode ser um pouco para menos em algumas regiões ou para mais em outras regiões. Por exemplo, o norte é uma região que ela é fracamente povoada, diferente do sudeste, do nordeste, que são densamente povoadas. Existem alguns países mais populosos do mundo, né? Ou seja, onde a população absoluta é elevada, a população total desses países é elevada. Entre eles, a gente tem, conforme o IBGE, né, a gente tem 30 países, mas aqui eu vou apenas ilustrar 5 países, os mais populosos, 5 países mais populosos. Primeiro, a China, segundo, a Índia, terceiro, os Estados Unidos, quarto lugar, a Indonésia e quinto, o Brasil. Isso eu estou considerando, gente, dados do IBGE de 2010, porque são dados oficiais, o dado do último censo, tá? O próximo censo, 2020, a gente já vai ter aí um diferencial de dados aqui no Brasil, né? No censo de 2010, o Brasil com 190.755.799 habitantes, hoje a gente tem uma população com mais pessoas, na casa de 200 milhões. E no próximo censo, que vai acontecer em 2020, aí saberemos exatamente qual o número de população que temos no Brasil. Outro conceito importante é densidade e superpovoamento. Uma área densamente povoada não é necessariamente superpovoada, tá? Por quê? O conceito de superpovoamento não diz respeito apenas ao número de pessoas por quilômetro quadrado, de habitantes por quilômetro quadrado, mas principalmente ao nível de desenvolvimento socioeconômico e tecnológico da população em relação à área ocupada.
Não é superpovoado, por exemplo, um país que a população desfruta de um alto padrão de vida em espaço muito pequeno. Ao passo que países como a Índia, Bangladesh, né, são superpovoados. Então, o superpovoamento ele é relativo. Ele é muito das condições socioeconômicas e tecnológicas daquele país. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, a gente pode considerar ele sendo superpovoado, apesar de ter na casa de 200 milhões de habitantes. Mas é porque o povo, a população brasileira em algumas regiões, não goza de um pleno desenvolvimento tecnológico e socioeconômico, infelizmente. E no Maranhão, pior ainda, onde a gente tem vários municípios dos mais pobres do Brasil. Só para citar alguns exemplos, Belágua, do Maranhão, né? A gente tem aí Centro do Guilherme e vários outros municípios como dos mais pobres do Maranhão. Então, nesse sentido, nós temos um país superpovoado. Por exemplo, o Japão, ele é densamente povoado, tem uma população absoluta gigantesca, mas pelo padrão alto da população, qualidade de vida, nível tecnológico, a renda dos habitantes, ele não é superpovoado. Não é superpovoado. Então, o superpovoamento, por isso, ele é relativo. Recenseamento ou censo demográfico. É o levantamento ou a coleta periódica dos dados estatísticos. Nascimento, óbitos, população absoluta, casamentos, migrações. É aquele recenseador que chega na tua casa a cada 10 anos perguntando da tua renda, da tua casa, a família mora de quê, emprego. Aquilo é o censo, o recenseamento. Taxa de natalidade é a relação entre o número de nascimentos ocorridos em um ano e o número de habitantes. Mortalidade é a relação entre o número de óbitos ocorridos em um ano e o número de habitantes. A mortalidade infantil, né, que é o número de crianças mortas antes de completar um ano de vida, é o indicador muito importante do nível socioeconômico dos diversos países do mundo. Então, aqueles países que apresentam elevada mortalidade infantil, esse país é subdesenvolvido, é pobre, né? É superpovoado, é um país com a taxa negativa. Isso é muito ruim. Crescimento vegetativo ou natural é a diferença entre a natalidade e mortalidade. Não inclui os estrangeiros residentes no país. Quanto à distribuição da população mundial, a gente tem uma distribuição geográfica da população irregular. A gente tem uma concentração de pessoas morando em um continente, menos em outros. Então, a gente tem uma distribuição muito ruim, irregularmente, né? E quais são os fatores que estão associados a isso, que causam, que são os fatores causadores? A gente tem fatores físicos ou naturais, que podem ser favoráveis, como, por exemplo, clima temperado, planaltos tropicais, planícies e vales fluviais, áreas de solo fértil, são lugares favoráveis à ocupação humana. E os desfavoráveis, regiões polares, desertos, florestas equatoriais, elevadas altitudes, são fatores desfavoráveis, não atraem população. Fatores históricos também são responsáveis. Por exemplo, as áreas de antigo povoamento costumam ser povoadas, ou digamos, mais povoadas que as áreas de povoamento mais recente. Então, por exemplo, essas cidades históricas, antigas, elas têm um povoamento, né, maior, digamos assim, que as de povoamento mais recente, as áreas com... Por exemplo, a gente tem o estado de Tocantins aqui no Brasil, capital Palmas. Não é um estado densamente povoado, até porque foi criado mais recentemente, com a Constituição aí de 88. Fatores econômicos. A gente pode dizer que economicamente importante se apresente mais povoada. Editar. Fatores econômicos. É óbvio que uma área economicamente importante se apresente mais povoada que uma de pequena importância econômica.
tá? Então, por exemplo, interessa muito a forma, a natureza e a finalidade da produção ou dos produtos. Uma área industrial, uma área de agropecuária, uma bacia leiteira, tudo isso importa, é interessante quando se fala de fator econômico. Estrutura da população. É muito importante se conhecer sob vários pontos de vista, profissional, etário, educacional, sexual, etc. E é de muita importância para qualquer governante, dirigente ou pessoa responsável pelo planejamento, condução, perspectiva e destinos de uma nação. Estudar a estrutura populacional, né, que vem dos recenseamentos, do censo demográfico, é importante para qualquer presidente, qualquer governador, prefeito. Do ponto de vista ocupacional, a população é dividida em população ativa e inativa. Ativa, pessoas que exercem atividade remunerada. Inativa, pessoas que não exercem atividade remunerada. Os países subdesenvolvidos ou jovens apresentam baixo percentual de ativos, ao passo que os países desenvolvidos apresentam elevado percentual de ativos. As atividades exercidas pela população ativa estão representadas pelos setores primário, secundário e terciário. Setor primário é aquele setor que compreende agropecuária e extrativismo, atividades predominantes, principalmente nos países subdesenvolvidos ou pobres, e geralmente absorve os maiores percentuais de pessoas que estão trabalhando, ativos. Setor secundário, ou prestação de serviço, comércio, bancos, funcionalismo público, transporte, educação. Em geral, é muito desenvolvido nos países industrializados e absorve os maiores percentuais da população ativa. Em alguns países como o Brasil, né, com esse nosso intenso êxodo rural, a maior parte da população concentra-se no setor terciário. A gente também tem uma delimitação de cada uma das faixas entre os países e instituições. Por exemplo, jovens, de 0 a 14 anos ou 0 a 19 anos. Adultos, 15 a 59 ou 15 a 64 ou 20 a 59 anos. E velhos, a partir dos 60 ou 65 anos. Depende muito de cada país, como ele classifica a sua população. Ok? Migrações. As migrações populacionais, elas são muito antigas, elas remontam a tempos pré-históricos, porque o homem estava constantemente à procura de novos horizontes. No passado, milhões e milhões de europeus e asiáticos migraram para todas as partes do mundo, conquistando e povoando continentes como a América, a Oceania e a África. Mas por que as pessoas migram? Qual o motivo? Quais as razões desse deslocamento, dessa migração? As razões que explicam são inúmeras. A gente tem desde razões econômicas, profissionais, catástrofes naturais, político-ideológicas, étnico-raciais. Apesar de que as razões econômicas sejam predominantes. Elas são predominantes. A grande maioria das pessoas migram em busca de melhores condições de vida, principalmente no Brasil, né? A migração no Brasil, ela acontece mais por isso, por questões econômicas. Todo ato migratório apresenta causas repulsivas. O indivíduo ele é forçado a migrar, por exemplo, o sertão nordestino. Muitos nordestinos que moravam no sertão fugiram por causa da seca. Não chove, não tem como plantar, emprego. Então, tudo isso força esse nordestino a migrar, né? Do sertão nordestino. Porque, por exemplo, no sertão nordestino, as outras regiões, o agreste, zona da mata, não são tão repulsivas assim. E existem também causas atrativas. O indivíduo é atraído por determinado lugar ou país. Até antes da Segunda Guerra Mundial, as principais áreas de repulsão populacional eram a Europa e a Ásia, por causa da fome, de guerras, epidemias, perseguições políticas e religiosas. E as principais áreas de atração eram a América e a Oceania,
por causa da colonização, crescimento econômico, possibilidade de enriquecimento, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa e o Japão tornaram-se importantes focos de atração populacional, além, é claro, dos Estados Unidos, que sempre foram e continuam sendo um grande polo atrativo, além das migrações externas, que implicam a movimentação de milhões de pessoas anualmente. Há sempre as menos importantes migrações internas, movimentos populacionais de variados tipos, que se processam no interior de diferentes países de todo o mundo. Dentre as principais migrações internas temos o êxodo rural, que são pessoas que saem do meio rural para o urbano. Isso ocorre principalmente em países pobres, países subdesenvolvidos, né? E principalmente naqueles que experimentam uma rápida industrialização. Transumância é aquela migração periódica, ou seja, sazonal e reversível, ida e volta, determinada pelo clima. Ok? Isso é muito comum na Europa, né? Migrações diversas entre zonas rurais, entre áreas rurais, migrações em direção às áreas de descobertas minerais, ouro, por exemplo, migrações de fim de semana e outros. Quando a gente fala de urbanização, temos que entender que se trata do aumento da população urbana em relação à população rural. Então, a urbanização de fato só acontece quando o percentual do aumento da população urbana é superior à rural. Em 1800, a população urbana mundial, cidades com mais de 20 mil habitantes, era de apenas 2,4%. Já em 1990, esse percentual era de quase 50%. Isso mostra que o processo de urbanização ele tem sido bastante acelerado nos últimos 2 séculos, principalmente nos países capitalistas desenvolvidos e após a Segunda Guerra Mundial, nos subdesenvolvidos industrializados. Em 1900 existiu 16 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. Somente 2 delas pertenciam ao mundo subdesenvolvido, Pequim e Calcutá. A gente tem alguns tipos de aglomerações urbanas: metrópole, região metropolitana, conurbação, megalópole. Desses conceitos, a gente pode dizer que metrópole é a cidade que possui os melhores equipamentos urbanos de um país, metrópole nacional, ou de uma região, metrópole regional. Por exemplo, metrópole nacional, a gente pode citar Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Metrópole regional, Belém, da região norte, Salvador, da região nordeste, enfim, algumas metrópoles aí. Região metropolitana, conjunto de municípios contíguos integrados socioeconomicamente a uma grande cidade central ou principal, com serviços públicos de infraestrutura comuns. Por exemplo, Grande São Paulo, 38 municípios, Grande Rio, 15 municípios. Conurbação já é o quê? Encontro de 2 ou mais cidades próximas devido ao crescimento de seus sítios urbanos. As aglomerações resultantes podem ser do porte da Grande São Paulo, região metropolitana. Megalópole é a conurbação de várias metrópoles, ou seja, é o encontro, a superposição de várias metrópoles formando uma gigantesca área urbanizada. No mundo, a gente tem 2 exemplos típicos: Nordeste dos Estados Unidos e a região de Tóquio, Osaka, no Japão. São 2 grandes exemplos de megalópole. No Brasil, nós não temos megalópole. As categorias utilizadas são as seguintes: centros de zona, que são cidades de menos porte com atuação restrita à sua área imediata. Centros subregionais sediam atividades de gestão relativamente pouco complexas. Capitais regionais têm área de influência de âmbito regional e são referidas como destino para um grande número de atividades. Metrópoles.
são os 12 principais centros do país, cuja influência se estende por várias áreas do território nacional. Entre elas destacam São Paulo, grande metrópole nacional, Rio de Janeiro, Brasília, metrópoles nacionais. Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre são classificados como metrópoles, constituindo-se um segundo nível de gestão territorial. São Luís não é metrópole, tá, gente? São Luís ele pode ser considerado um centro regional importante, mas não é metrópole. Quando a gente fala de espaço agrário e a questão da terra, nós temos que entender inicialmente o que é espaço agrário, qual o conceito ou definição de espaço agrário. Denomina-se espaço agrário o que é exatamente? A área ocupada com a produção agrícola, habitações dos agricultores e ainda infraestruturas e equipamentos que se relacionam com a atividade de produção agrícola. Em 1530, os portugueses implantaram aqui no Brasil a cultura canavieira, nas terras coloniais. Com isso, eles estabeleceram uma estrutura fundiária baseada na grande propriedade rural. E aí, com o cultivo de cana-de-açúcar nas terras brasileiras, a coroa portuguesa instituiu o sistema de seis-maria. Ou seja, o rei de Portugal concedia terras brasileiras a interessados em cultivá-las. Qualquer um poderia vir para o Brasil, principalmente a indicação da coroa portuguesa, e ocupar essas terras, que eram grandes glebas de terra, imensas terras para serem cuidadas, zeladas. O plantio da cana exigia grandes investimentos, assim como as terras foram doadas às famílias mais abastadas. O modo de produção colonial utilizou o quê? O sistema de plantation, caracterizado por desenvolver a agricultura em grandes propriedades rurais, utilizando trabalho escravo e produzindo para exportação. A principal unidade de produção nos séculos XVI e XVII era o engenho. Como é que era formado o engenho? Qual era a sua estrutura? Era formado por uma estrutura social e econômica que buscava a autossuficiência. Somente em 1850, 28 anos após a independência do Brasil, foi assinada a Lei de Terras, com o objetivo de regulamentar a propriedade rural do jovem país. A Lei de Terras, além de definir novos critérios para a posse de terras no Brasil, estimulou a tradição fundiária, pois instituiu a compra de terra, assim como empoderou os grandes proprietários, porque só podia ter a terra quem tivesse dinheiro para comprar, E isso empodera, os grandes proprietários, os grandes fazendeiros, que já tinham dinheiro, passaram a ter mais poder, E essa situação fundiária transformou-se em um grande problema social no Brasil. Até 1930, o Brasil era essencialmente uma economia agroexportadora, mas, ao mesmo tempo, mantinha a maior parte da população excluída do acesso à terra. Ok? E aí foi necessário se pensar, se fazer, colocar em prática a reforma agrária. E o que é exatamente a reforma agrária? Que tanto se fala no Brasil, que tanto se busca. O que é essa reforma agrária? Foi a saída, encontrada na democratização do acesso à terra, a melhoria das condições de vida no campo, a assistência ao produtor e o aumento da produtividade. O regime militar instaurado no país, a partir de 1964, não poderia deixar o tema sem resposta, ou seja, a reforma agrária. E o que aconteceu? Surgiu daí o Estatuto da Terra, que orientava as ações dos órgãos governamentais para fomentar políticas de desenvolvimento agrícola e de reforma agrária. Porém, a reforma ficou só no papel. A mão de obra passou a ser regida pela CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, criada em 1943,
com direito a férias, 13º, fundo de garantia e aposentadoria por tempo de trabalho ou de serviço. Porém, todas essas garantias e direitos trabalhistas geraram demissões em massa, pois os grandes fazendeiros não queriam se ver obrigados a pagar os direitos assegurados pela nova lei. E aí a gente faz uma relação da reforma agrária e desenvolvimento sustentável. Com os sérios problemas de concentração de terras ainda existentes no país, novos movimentos de trabalhadores rurais têm surgido para organizar a pressão política sobre os governantes, visando a resolução do problema. Entre as entidades e organizações que promovem a ocupação de terra, destacam-se MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, MLST, Movimento de Libertação dos Sem Terra, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, a FETRAF, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, e a OLC, Organização da Luta no Campo. Então, gente, esses eram os temas que eu achei importante, interessante para que vocês entendessem melhor, né, para a nossa videoaula. Espero que todos vocês escutem com atenção, tenham entendido, tenham buscado novas informações, novas fontes. E boa sorte. Qualquer coisa, estamos por aqui no ETEC. Boa tarde a todos. Muito obrigado.